Bom, vamos entender então como é que a gente introduz esses apoios na história. Começa assim, ó. Percebam que eu tenho dois vínculos aqui nesse nó e um vínculo aqui. A gente começa numerando os graus de liberdade da estrutura e deixando por último esses aqui. Foi isso que eu fiz aqui. Eu numerei de uma forma qualquer, mas eu deixei os últimos, esse vertical e esses dois, uns 6, 7, 8. São os três últimos na numeração. A gente sempre pode fazer isso, né? Então eu vou montar esse sistema F igual a K vezes U de uma forma conveniente. Eu vou escrever ele assim, ó. Vai ser F1 até F5, depois vai ser F6 até F8. 6, 7, 8 são os três últimos, né? Então esse vai ser o vetor F. Igual. Aqui vai entrar uma matriz, a matriz de rigidez da estrutura 8 por 8. E depois aqui vão aparecer os deslocamentos. O 1 até o 5 e o 6 até o 8. Então vejam, 6, 7, 8 são os deslocamentos que estão restritos pela vinculação, né? Nós vamos particionar, como a gente costuma falar, essa matriz aqui, ó, entre o 5 e o 6, e a mesma coisa aqui na vertical. Então, fazendo essa partição, esse pedaço aqui é uma matriz, tem 5 linhas por 5 colunas. Esse pedaço aqui vai ser uma matriz com 5 linhas e 3 colunas. Aqui é uma matriz que tem 3 linhas e 5 colunas. E aqui é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Tá? Cada pedaço dessa aqui, da matriz de rigidez, é uma matriz também. Nós vamos chamar essa matriz aqui de K Azinho, Azinho. É uma matriz. Essa aqui nós vamos chamar de K Azinho, Bzinho. Essa de K, Bzinho, Azinho. E essa aqui vai ser K, Bzinho, Bzinho. Tá? Bom, esses deslocamentos aqui de baixo, esses aqui, são os deslocamentos correspondentes aos 6, 7, 8. São exatamente os deslocamentos correspondentes aos vínculos, né? De modo geral, a gente chama esses deslocamentos de deslocamentos impostos. Eu vou chamar esse vetor, esse pedaço aqui do vetor U, de U índice B. Esses são os deslocamentos impostos.
Em geral, esses deslocamentos impostos são nulos, como nesse problema aqui. Nesse problema que eu quero resolver, os deslocamentos 6, 7 e 8 são nulos por causa da presença dessa vinculação. Mas poderia não ser. Poderia ser um problema em que, além desse carregamento, tem um recalque de apoio. Ou seja, por exemplo, né, esse apoio da direita recalcou delta para baixo. Isso significa dizer que o 6 não é qualquer um, é menos delta. Tá? Então, os apoios impõem deslocamentos nessas direções. Por isso que a gente fala em deslocamentos impostos. Então, só para deixar mais claro, esse aqui geralmente nulos. Né? O mais comum é que o B seja zero. Tá? Isso é o mais comum. Esse pedaço aqui de cima eu vou chamar de UA. Esse vetor de UA são os deslocamentos livres, do 1, 2, 3, 4 e 5. Né? São eles que determinam a configuração deformada da estrutura, porque os outros já estão definidos pelos deslocamentos impostos. Da mesma maneira, eu vou chamar esse pedaço aqui de FA. E o que é o FA? São os carregamentos aplicados nas direções 1, 2, 3, 4 e 5, onde a gente pode aplicar carregamento aqui. Né? E esses aqui de baixo eu vou chamar de FB. Tá? Bom, com esses novos nomes, a gente pode escrever cada equação assim. Ó. Vejam se vocês concordam. Esse FA aqui eu posso dizer que vale essa matriz vezes o A mais essa matriz vezes o B. Isso vezes o A mais isso vezes o B. Como se fosse um produto de matrizes mesmo. Vamos verificar aqui, dá certo isso? Vamos pegar, por exemplo, esse primeiro elemento. Esse primeiro elemento F1 seria o produto escalar dessa linha completa por essa linha completa. Mas o produto escalar da linha completa pela linha completa é a mesma coisa que se eu fizer o produto escalar da primeira metade e somar o produto escalar da segunda metade, que é exatamente o que está escrito aqui. Né? Analogamente, o FB vai ser KBA vezes o A mais KBB vezes o B. Bom, o que a gente quer calcular aqui no final das contas, hein? Pensem bem, FA eu sei quanto vale. É o carregamento que eu estou aplicando na estrutura. E o B eu também sei quanto vale. São os deslocamentos impostos. O que eu quero calcular é o resto. Né? Ou seja, eu quero calcular o A e eventualmente esse FB que eu já vou dizer o que significa. Vamos começar pelo UA. Veja, nessa equação eu conheço FA, isso aqui é dado. Conheço o B. As matrizes eu conheço também, já montei a matriz completa. O que eu quero é esse aqui. Como é que eu calculo isso, hein? Bom, se a matriz KAA, esse pedaço, tiver inversa, é fácil. Eu passo esse pedaço para o primeiro membro,
e escrevo assim. FA, vamos fazer as etapas. FA menos KAB vezes UB, isso é tudo conhecido, né? É igual a KAA vezes UA. Se KAA tiver inversa, aí é fácil. UA vai ser só multiplicar a esquerda e a direita por KAA menos 1. Certo? E aí eu calculo esse pedaço, o A. Bom, aí vocês vão me perguntar com razão, mas quem é que te autoriza a dizer que KAA tem inversa? Como é que eu sei que essa aqui tem inversa? Eu sei pelo seguinte. Dá para demonstrar que na elasticidade linear, e o que nós estamos fazendo aqui é um caso particular disso, a resistência dos materiais é um caso particular, a diferença entre duas soluções só pode ser um movimento de corpo rígido, né? Quando eu insiro os apoios nessa estrutura e defino quem é esse UB, eu mato qualquer possibilidade de movimento de corpo rígido, né? Vejam, quando eu fixo, digamos, vamos imaginar que seja aquela situação que estava naquela figura e isso aqui seja 0, 0, 0. O que significa resolver esse problema? Significa descobrir os valores de U, sabendo que esses três aqui de baixo são nulos, ou seja, que aquela vinculação existe, né? Bom, se aquela vinculação existe, não existe movimento de corpo rígido. E se a elasticidade permite soluções diferentes que diferem entre si por um movimento de corpo rígido, quando a gente mata o movimento de corpo rígido, o problema passa a ter uma solução só, né? Então, na hora que eu definir que isso aqui vale 0, 0, 0, o problema só vai ter uma solução. Se o problema só tem uma solução, é porque eu consigo inverter esse pedaço da matriz KAA, esse KAA, e consigo calcular um único valor de UA. Tá? Então, a matriz de rigidez completa, a gente não consegue inverter. Ela é singular. Mas esse pedaço aqui a gente consegue inverter. E é só esse pedaço que a gente precisa inverter. É o KAA. Esse pedaço aqui é a matriz de rigidez reduzida da estrutura. É o pedacinho que a gente inverte. Tá? Se a gente considerar que em geral esse termo aqui é nulo, essa matriz de rigidez reduzida dá a relação entre os esforços nodais, nos nós livres, né, e os deslocamentos nodais livres, que são os graus de liberdade da estrutura. Foi essa matriz de rigidez que a gente montou na primeira aula sobre esse assunto. A gente ia resolver aquela trelicinha de forma artesanal, como eu chamei na ocasião, e estabeleceu justamente essa relação. Aquela matriz, naquela ocasião, eu chamei de matriz de rigidez reduzida. É porque ela corresponde só a esse pedacinho da matriz de rigidez completa. Tá? Depois eu vou comentar como é que a gente pode montar essa matriz de outra forma, né? Será que eu preciso montar a matriz inteira para extrair esse pedaço? Bom, se for um problema grande, sim, mas se for um problema pequeno, não. Depois eu vou mostrar como é que a gente chega lá por caminhos mais curtos. Tá? Bom, então, olha, veja, uma vez que eu faço essa conta, eu já tenho esse pedaço, o A. Tendo o A, o B já era conhecido, eu tenho o vetor U inteiro, completo, né? Então, quando eu fizer K vezes U completo, no fundo, o que eu estou querendo dizer? O que eu estou fazendo? Se eu jogar aquele U nesse lugar aqui, eu estou dizendo para o problema o seguinte, para a matemática do problema, né? Lembre-se que o computador não entende de estruturas, ele só sabe fazer conta.
Nós estamos dizendo para o computador o seguinte: resolva aquele sistema de modo que esse deslocamento seja zero, esse seja zero e esse vertical aqui também seja zero. Ao informar isso, não existe mais movimento de corpo rígido, só existe uma solução. Aí o programa é capaz, se eu disser quem é o sistema F igual a K vezes U define de forma unívoca quem são esses F. Só tem um conjunto de Fs que satisfaz essa condição. E esse conjunto de Fs vai dizer quem são as forças em todas essas 8 direções. Então, quem são as forças que o programa vai retornar como sendo os esforços nodais nas direções 6, 7 e 8? São os esforços que eu tenho que ter nessas 3 direções para que correspondentes à solução que respeita essa vinculação. Bom, são as reações de apoio, né? Então, esse FB aqui, que aparece aqui embaixo, são as reações de apoio. Se eu quiser calcular as reações de apoio, basta fazer essa conta. Tá certo? Então, olha, nesse sistema, repetindo, isso aqui a gente sabe, é o carregamento. E a gente sabe isso, são os deslocamentos impostos, né? Assim a gente consegue resolver o sistema porque a vinculação garante que não tem movimento de corpo rígido. A gente resolver o sistema significa calcular esse pedaço e esse pedaço. Um são os deslocamentos nodais livres e o outro são as reações de apoio. Tá? Bom, uma vez que eu tenha o vetor U completo, tenho os deslocamentos de todos os nós, como é que eu faço, por exemplo, para calcular a força normal numa barra? Para cada barra. Bom, a força normal na barra, os esforços na barra, eu posso escolher no sistema local ou no sistema global. Para nós, pensem bem, qual é o mais conveniente? Não é no sistema local? Porque no sistema local eu já identifico, um deles vai ser força normal, o outro seria força cortante se a estrutura pudesse ter força cortante. Aqui na treliça não vai ter. Então o que a gente quer para cada barra é o F da barra I no sistema local. Esse é o bom para nós, né? O F da barra I no sistema local é a matriz de rigidez da barra I no sistema local, já temos ela calculada, vezes o vetor de deslocamentos nodais da barra I no sistema local também, é o pequenininho, né? Esse nós não temos. Agora, lembre-se de que o vetor de deslocamentos nodais da barra I no sistema local é a matriz de transformação da barra I vezes o vetor de deslocamentos nodais da barra I no sistema global, que nós ainda não temos também. Agora, o vetor de deslocamentos nodais da barra I no sistema global está relacionado àquele vetor completo da estrutura, o grande. Quem faz essa relação é a matriz de incidência da barra I. E esse U grande a gente acabou de calcular. Tá? Então é outra vez uma operação matricial simples e a gente calcula os esforços de extremidade de cada barra no sistema local, que é o que interessa. Tá? Então vamos ver como é que isso foi feito nesse problema. Eu tinha parado aqui. O que é isso? Eu tinha parado aqui. Essa era a matriz de rigidez, né? Eu vou fazer a partição da matriz de rigidez. Antes eu vou definir quem é o FA, o vetor de carregamentos nodais. O FA é esse pedaço aqui, das direções 1 até 5. Nesse problema que eu quero resolver, o vetor vai ser na direção 1, 48, na direção 2, menos 48, e nas demais direções, 0. É o que está aqui.
48 menos 48, 0. Lembre-se de que esse FA é só os graus de liberdade da estrutura, são 5 só. Aí, KAA é aquele pedacinho da matriz de rigidez que vai da linha 1 até a linha 5 e da coluna 1 até a coluna 5. Aqui eu estou só extraindo aquele pedaço da matriz. E nessa operação eu calculo a inversa do KAA vezes o FA. O que eu estou fazendo aqui é isso aqui, ó. É essa conta, porque nesse problema os deslocamentos impostos são nulos, né? O B é igual a 0. Então eu estou fazendo KAA menos 1 vezes FA. E aí fazendo a conta dá esse número aqui, em formato decimal. Esses são os deslocamentos nodais dos nós livres. Tá? Se eu quiser as reações de apoio, é só fazer essa operação, lembrando que o B é igual a 0 outra vez. Então agora eu vou precisar extrair esse pedaço da matriz de rigidez, que vai da linha 6 até a linha 8 e da coluna 1 até a coluna 5. É o que eu estou fazendo aqui, do 6 a 8 e do 1 até 5. É esse pedaço de baixo da matriz de rigidez, né? Esse pedaço não é uma matriz quadrada, é 3 por 5. Mas nós não vamos inverter esse pedaço, né? É só fazer o produto dela pelo UA. Fazendo o produto por UA, dá isso aqui. Olha, as reações de apoio deram 36 menos 48 e 12. Será que é razoável isso? 36 menos 48 e 12. 36 aqui. Peraí. 36 menos 48 na direção 7, né? E 12 na direção 8. Aqui. Será que está satisfeito o equilíbrio global? Soma de forças horizontais está satisfeita. Soma de forças verticais também, é 48 com menos 48. E soma de momentos em relação a um ponto qualquer, faço em relação a esse ponto, vai dar 48 vezes 3, que é 144. E aqui 36 vezes 4, que dá 144 também, tá? Depois, esforços nodais em cada barra no sistema local. Olha, aqui, como eu tinha calculado só UA, foi só isso que eu calculei até agora, eu criei o vetor U completo, juntando ao UA, aqueles 5 que eu tinha calculado, o UB, que são aqueles 3 nulos da parte de baixo, né? Uma vez construído esse vetor U completo, eu jogo naquela fórmula que a gente acabou de determinar e descubro quais são as forças, os esforços solicitantes nas extremidades das barras. Então peguem, por exemplo, uma barra, essa barra 5 aqui. Para essa barra 5, nós descobrimos que, deixa eu ver se eu consigo fazer a figura sem que eu fique na frente. Para a barra 5, olha, imagine o sistema local assim, né? O x está para cá e o y está para cá. A barra 5 está assim. Vejam o que deu para a barra 5. Menos 25, 0, 25, 0. Menos 25 quer dizer que é para cá. Zero é nessa direção. Depois deu 25 e 0, né? Ou seja, essa barra resultou tracionada, não é isso? E a força normal nela era 25. É razoável isso?
né? Quando eu aplicar esse carregamento aqui, ele tende a empurrar esse ponto para lá e, portanto, vai aumentar o comprimento dessa barra, tá? Então é assim que funciona. Legal, né? Bom, depois tem algumas coisas que eu quero comentar isso, mas eu vou deixar isso para a próxima aula.